Dezembro não te entristece por acaso. Todo fim de ano, a mesma cena se repete. As luzes acendem. As ruas ganham brilho. As vitrines parecem prometer um tipo de salvação. E as pessoas sorriem mais do que sentem. As músicas tocam como se quisessem obrigar o mundo a acreditar que tudo está bem. Como se um refrão repetido 1000 vezes tivesse poder de apagar o que está por trás da máscara. Mas, no fundo, existe algo que ninguém admite. Algo que não aparece em foto. Algo que não cabe em legenda. Um silêncio. Um silêncio pesado. Um silêncio que dói. Um silêncio que você tenta afogar em barulho, conversa, bebida, comida, festa, agenda cheia, qualquer coisa. Mas que sempre volta. Ele volta quando você fecha a porta. Ele volta quando a tela apaga. Ele volta quando o riso acaba e sobra só o seu rosto, sem plateia. Dezembro é a época do ano em que a solidão dói mais. Você também sente isso quando chega em casa? Não porque você está mais sozinho do que antes, mas porque todos fingem não estar. E é esse contraste, não a solidão em si, que te destrói por dentro. Porque a solidão comum é suportável. Ela é discreta. Ela fica no canto do dia, como uma sombra conhecida. Mas a solidão de dezembro é comparada, exposta, provocada. Você olha à sua volta e vê famílias unidas, casais sorrindo, amigos comemorando, gente abraçando, gente viajando, gente vivendo aquilo que você acha que deveria viver, mas não vive. E então você pergunta, talvez em voz baixa, talvez só por dentro: o que há de errado comigo? E essa pergunta é o verdadeiro golpe, porque ela já vem contaminada. Ela já vem com culpa embutida. Ela já vem com a suposição de que o defeito é seu. A resposta, porém, não está em você. Está na engenharia emocional que opera por trás dessas datas. A solidão do fim de ano não é natural. Ela não é espontânea. Ela não é um erro da sua vida. Ela é produzida, fabricada, condicionada. Um efeito colateral de um sistema que te ensina, desde cedo, que felicidade obrigatória é sinônimo de normalidade. Que estar junto é uma prova moral. Que celebrar é um dever. E que quem não celebra, está errado. Mas Ayn Rand já dizia: o maior aprisionamento é emocional. A mente que não pensa por si é escrava das emoções fabricadas. E dezembro é justamente isso. Um laboratório de emoções fabricadas. O mundo te ensina que essa é a época da união, mas colhe os frutos quando você se sente excluído. Não porque você falhou, mas porque o padrão que te venderam não existe. E é importante dizer isso com clareza, antes de qualquer coisa. Não existe o Natal perfeito. Existe um Natal encenado, uma vitrine, uma narrativa. Hoje, você vai entender por que a solidão do fim de ano não é defeito pessoal. É um produto social. E mais, vai perceber por que aqueles que se sentem sozinhos em dezembro quase sempre são os que mais enxergam a realidade. Porque quem enxerga o teatro não consegue mais aplaudir com a mesma ingenuidade. A engenharia da solidão começa cedo, quando te apresentam um conceito que parece inocente: espírito natalino. Um nome bonito para algo que, na prática, é uma pressão emocional travestida de tradição. Porque repare, ninguém diz se você quiser, venha. Ninguém diz se fizer sentido, participe. O que dizem é tempo de união. É tempo de família. É tempo de estar junto. É tempo de amar. E, se por algum motivo você não vive isso, o problema passa a ser você. O espírito natalino não é convite, é cobrança. Ele não acolhe. Ele exige. E exige de um jeito perverso, porque não exige ações, exige sentimentos. Não basta comparecer. Você tem que parecer feliz. Você tem que demonstrar alegria. Você tem que performar gratidão. O mundo todo entra num teatro coletivo onde a felicidade vira obrigação. E quem não consegue atuar direito, sofre. Sofre porque vira alvo. Sofre porque vira o estranho. Sofre porque vira o amargo. Sofre porque vira o problema. Mas Ayn Rand desmontaria essa ilusão com uma frase:
A moralidade baseada em expectativas impossíveis é uma arma. E é isso que dezembro se tornou. Uma arma social. O que chamam de tradição é, na verdade, um roteiro escrito para te manter na linha. Se você não está feliz, você é ingrato. Se você quer ficar só, você é estranho. Se não quer participar, você é frio. Se não sente o espírito, você é defeituoso. E por trás da fachada de celebração existe uma estrutura emocional que não permite alternativa. Ou você atua, ou você sofre. E quando você percebe que não sente aquilo que deveria, surge o interrogatório interno. Por que eu não sou como os outros? Por que isso não me toca? Por que eu não me sinto parte disso? Mas ninguém te conta o óbvio. Mais pessoas se sentem assim do que admitem. A diferença é que algumas atuam melhor que outras. E outras apenas se quebram em silêncio, tentando consertar uma falha que não existe. Porque não é você que está defeituoso. É o script que é impossível. A solidão de dezembro não nasce da sua realidade. Ela nasce da comparação. E a comparação nasce de um bombardeio emocional planejado. Porque em dezembro você não recebe apenas convites. Você recebe sinais, imagens, mensagens, lembretes. Você vê família sorrindo, mas não vê o que vem antes e depois da foto. Você vê mesas fartas, mas não vê o cartão estourado. Não vê a ansiedade do janeiro que vem. Você vê abraços longos, mas não vê as brigas silenciosas. Não vê o ressentimento acumulado e engolido porque é Natal. Você vê viagens incríveis, mas não vê o vazio do qual alguns tentam fugir. Não vê a solidão carregada dentro da mala. A sociedade te mostra vitrines, nunca bastidores. E é assim que se fabrica a solidão. Pela comparação. Você compara sua vida real com a vida editada dos outros. E sua vida real sempre perde. Porque ela tem defeitos. Porque ela tem dias comuns. Porque ela tem silêncio. 2. Pela expectativa. Você se sente na obrigação de sentir algo específico. Como se emoção fosse um botão. Como se alegria fosse um dever. Como se tristeza fosse crime. 3. Pelo contraste. Quanto mais barulho externo, mais silêncio interno você percebe. Quanto mais luz lá fora, mais escuro parece aqui dentro. E isso não é coincidência. É efeito. 4. Pela narrativa infantilizada. A ideia de família perfeita vem desde os filmes que você viu criança. Vem do Felizes para Sempre. Vem do final que sempre fecha com abraço, música e redenção instantânea. Mas vida adulta não tem trilha sonora. E trauma não se apaga com peru e pisca-pisca. 5. Pela culpa. Se você não está feliz, você parece ser o problema. E se você parece ser o problema, você tenta se corrigir. Você se ajusta. Você se força. Você se diminui. Mas Ayn te lembraria. A culpa é a ferramenta moral de quem não quer que você pense. Não é defeito seu. A verdadeira engenharia emocional não é sobre felicidade. É sobre controle. Porque enquanto você se sente errado, você fica mais manipulável e mais solitário. A solidão não é falha sua. É efeito de uma estrutura emocional que te faz acreditar que existe um jeito certo de ser humano. E que você está aquém desse padrão. E quando você acredita nisso, você começa a pedir permissão para existir. Existe um ponto que ninguém ousa admitir. A solidão, quando manipulada corretamente, é uma das ferramentas mais eficientes de controle social. Isso parece exagero? Talvez. Mas observe a estrutura. Observe com frieza, quase como um cientista observando um experimento. Quando você se sente insuficiente, você compra mais. Quando se sente excluído, você cede mais. Quando se sente inadequado, você se compara mais. Quando se sente invisível, você aceita menos do que merece. E, principalmente, quando você se sente sozinho, você passa a buscar aceitação em todos os lugares errados. Você busca a aprovação. Você busca migalhas. Você busca um lugar que te tolere, desde que você não incomode. A solidão não enfraquece o sistema, fortalece. Um indivíduo seguro, centrado, com clareza emocional, é imprevisível.
Ele não corre atrás de aplauso. Ele não compra para aparecer. Ele não se humilha para caber. Mas um indivíduo solitário, inseguro e deslocado, é totalmente manipulável. Ayn Rand dizia que a sociedade não precisa te prender fisicamente. Basta que você duvide de si mesmo. E o fim de ano é um laboratório perfeito para criar essa dúvida. As campanhas publicitárias trabalham disso. As redes sociais amplificam isso. As tradições reforçam isso. Dezembro foi moldado para fazer você acreditar que existe apenas uma forma correta de viver essa época. E que, se você não vive dessa forma, existe algo errado com você. Isso te coloca em posição de inferioridade emocional. E quem se sente inferior procura compensação. E onde essa compensação acontece? No consumo, na aceitação social, na performance emocional, na tentativa desesperada de pertencer. A solidão dói. E a sociedade te oferece produtos para anestesiar essa dor. Um presente para não sentir. Uma festa para não pensar. Um brinde para não encarar. Uma foto para provar alguma coisa que você não vive por dentro. O sistema sabe que não existe momento de maior vulnerabilidade emocional do que dezembro. E ele explora isso com precisão. Você acha que está sozinho porque sua vida é diferente. Mas, no fundo, você está sozinho porque te ensinaram que só existe um único modelo de felicidade válido. Família perfeita. Mesa perfeita. Viagem perfeita. Risos perfeitos. Fotos perfeitas. Qualquer coisa fora desse modelo vira desajuste. É assim que a solidão se torna uma ferramenta. Não quando você está isolado, mas quando você se sente errado. E um ser humano que se sente errado vira um ser humano que pede desculpas por existir. Se existe uma palavra que resume o fim de ano, essa palavra é comparação. Dezembro é o mês onde as pessoas vivem menos a própria vida e mais a vida que acham que deveriam ter. As redes sociais se transformam em vitrines. Famílias sorrindo em torno da mesa. Casais abraçados em praias iluminadas. Pessoas gritando Feliz Ano Novo com taças erguidas. Presentes caros. Viagens paradisíacas. Ceias cinematográficas. Mas a verdade, que ninguém mostra, é outra. A mesa farta pode esconder ressentimentos antigos. A viagem bonita pode ser fuga emocional. Os sorrisos podem ser uma atuação ensaiada. Os abraços podem ser mais curtos do que parecem na foto. Os presentes caros podem ter sido comprados com o limite estourado. A família perfeita pode estar quebrada por dentro. Mas você não vê nada disso. Você só vê a edição, o roteiro, a fachada, a superfície brilhante do que, na prática, está cheio de rachaduras. E, enquanto isso, você encara sua própria vida. Sem filtros, sem edição, sem maquiagem. E, claro, ela parece pequena perto das performances alheias. Mas como Ayn Rand alertou, nunca julgue sua realidade pela fantasia dos outros. Só que, em dezembro, todos esquecem disso. E esquecem porque é conveniente esquecer. Porque admitir a verdade derrubaria o espetáculo. E o espetáculo é a única coisa que muitas pessoas têm. O contraste entre o que você vê e o que você vive se transforma em veneno psicológico. Quanto mais você compara, mais sozinho se sente. Quanto mais você se sente sozinho, menos você se acha digno. Quanto menos digno, mais dócil emocionalmente. É assim que a solidão não é consequência. É mecanismo. O Natal moderno não celebra a união. Celebra a aparência. É um espetáculo cuidadosamente montado para ninguém parecer imperfeito, para ninguém mostrar rachadura, para ninguém admitir vazio. E é justamente esse espetáculo que amplifica a sensação de inadequação em quem não faz parte da farsa. Você não está sozinho porque está sozinho. Você está sozinho porque te fazem acreditar que só você está. E isso é cruel. Cruel porque não é verdade. Cruel porque te condiciona. Cruel porque te aprisiona. Existe um momento específico do fim de ano que poucas pessoas admitem temer. O momento em que o barulho acaba. Quando você chega em casa depois da ceia. Ou quando o Réveillon termina. Ou quando você desliga o celular e a música acaba.
Sobra o que você tenta evitar o ano inteiro: o silêncio. E é nesse silêncio que a solidão aparece, não como ausência de pessoas, mas como presença de si mesmo. É o peso do que você sente, do que você evita, do que você não quer admitir. O silêncio não é vazio, é espelho. Ele não te oferece distração, ele te oferece verdade. Ayn Rand dizia que muitas pessoas fogem de si mesmas, porque encarar a própria alma exige mais coragem do que enfrentar o mundo. E no fim de ano, quando todos estão distraídos com brilho, barulho e rituais, você percebe que não tem para onde correr. O silêncio bate, e ele diz: ei, olha para você. Essa é a parte que machuca, porque, pela primeira vez em meses, você não tem como esconder o que sente, não tem como deslocar culpa, não tem como fingir força, não tem como se anestesiar. O silêncio revela: item a relação desgastada, item a amizade que morreu, item a vida que não avança, item os sonhos que você adiou, item a falta de pertencimento, item o cansaço emocional acumulado, item o medo do próximo ano ser igual aos anteriores. E, principalmente, o silêncio revela quem você se tornou. E é por isso que o fim de ano dói mais. Porque é a única época em que você não consegue fugir de si. As festas distraem, o barulho mascara, o brilho engana. Mas quando tudo isso apaga, só sobra você. E, talvez pela primeira vez, você percebe que precisa de algo mais verdadeiro do que tradição. Algo que não se compra, algo que não se posta, algo que não se força, algo que nasce do pensamento, não do ritual. Existe algo que poucos têm coragem de dizer. Às vezes, você se sente sozinho não porque sua vida está errada, mas porque sua consciência está certa. A solidão, nesse caso, não é fraqueza, é visão. Muitas pessoas nunca experimentam esse tipo de solidão, não porque sejam mais felizes, mas porque são mais anestesiadas. Elas seguem papéis, seguem tradições, seguem rituais, seguem expectativas, seguem a narrativa de dezembro sem nunca questionar uma linha. E quem vive assim não sente solidão, sente conformismo. Mas você não consegue isso. Você olha ao redor e percebe o teatro, percebe as máscaras, percebe os exageros, percebe a falsidade emocional disfarçada de união, percebe as promessas vazias que se repetem todo ano, percebe que aquele sorriso não é sincero, percebe que aquela mesa não representa paz, percebe que aquela viagem não preenche nada. E essa percepção te distancia, não porque você é frio, mas porque você enxerga mais. E enxergar mais, como Ayn Rand dizia, é o primeiro passo para deixar de ser manipulado. A solidão não é o buraco. A solidão é a saída. É o momento em que você percebe que você não quer mais se encaixar em padrões que te ferem. Você não quer mais fingir que está tudo bem. Você não quer mais seguir tradições que não significam nada. Você não quer mais sorrir por obrigação. Você não quer mais comprar para parecer feliz. Você não quer mais participar do teatro do fim de ano. Isso não é isolamento. Isso é despertar. O homem que sente a falsidade sofre. O que não sente, obedece. E você sofre não porque está errado, mas porque está acordando. A solidão do fim de ano é um marcador. É o ponto onde sua alma diz: ei, isso aqui não funciona mais. É assim que mudanças reais começam. Não com euforia, não com promessa, não com fogos de artifício, mas com desconforto. O desconforto é o parto da lucidez. A dor emocional é a prova de que você já não cabe mais no lugar onde estava. E dezembro amplifica isso porque é a época em que todo mundo faz questão de repetir. É assim que as coisas são. É assim que você deve viver. É assim que você deve se sentir. E sua alma responde: não, não é. E eu não sinto. Essa resposta interna, silenciosa, é o início da liberdade. Ayn Rand dizia: a mente independente é aquela que se recusa a aceitar a mentira confortável. O fim de ano é a mentira confortável. A solidão é a recusa. E a recusa é o começo.
A solidão consciente é o ponto de ruptura entre quem você foi e quem você vai se tornar. Não tente anestesiar isso. Não tente apagar. Não tente se encaixar à força. Não tente fingir. A solidão não está te punindo. Está te preparando. Se a solidão é o primeiro passo, o segundo é a ação consciente. E aqui, diferente dos vídeos motivacionais que prometem mudança mágica no dia 1º de janeiro, o caminho é simples, direto e realista. 1. Pare de se comparar. Tudo que você vê é edição. Ninguém mostra o caos, só o enfeite. Pare de medir sua vida pelo cenário dos outros. Você não está competindo com vidas reais, está competindo com propaganda. 2. Escolha companhia, não obrigação. É melhor estar sozinho com verdade do que acompanhado pela mentira. Ayn Rand já dizia: a pior solidão é estar com quem rouba sua essência. E roubar essência pode parecer companheirismo, quando na verdade é drenagem. 3. Permita-se ausentar. Você não precisa participar de tudo. Não precisa dizer sim para todo convite. Não precisa estar presente em todo ritual. O direito de recusar é sagrado, e é um ato de soberania. 4. Crie seus próprios rituais. Não siga tradições que te fazem mal. Crie as suas. Ou crie nenhuma. A liberdade está na escolha, não no calendário. E o calendário não tem autoridade moral sobre a sua mente. 5. Se preserve fisicamente. Comer demais, beber demais, virar noite demais. Não te aproxima de ninguém, te afasta de você mesmo. Preservar o corpo é preservar a mente. E em dezembro, proteger sua energia é um ato de resistência. 6. Use o silêncio como ferramenta. Não fuja do silêncio. Ele não é vazio. Ele é o lugar onde sua verdadeira voz aparece. E talvez você esteja evitando essa voz por tempo demais. 7. Questione tudo que dói. Se algo te deixa desconfortável no fim de ano, não ignore. Pergunte por quê. O desconforto é a pista. A resposta é o caminho. O mundo continua igual. As pessoas continuam nas mesmas tradições. Continuam nas mesmas obrigações. Continuam nos mesmos rituais. Continuam nos mesmos ciclos. Mas você, não. Quando você rompe a engenharia emocional do fim de ano, algo muito profundo muda. Você deixa de buscar aprovação. Deixa de tentar se encaixar. Deixa de fingir. Deixa de sentir culpa. Deixa de se comparar. Deixa de depender emocionalmente do coletivo. E começa a fazer o que pouquíssimos fazem em dezembro. Viver a própria verdade. Não importa se é silenciosa. Não importa se é solitária. Não importa se vai incomodar. A verdade é leve. A atuação é pesada. E quando você enfim para de atuar, o peso some. A solidão diminui. A clareza aumenta. A paz aparece. E, pela primeira vez, o fim de ano deixa de ser uma tortura emocional e se transforma no que sempre deveria ter sido: um espelho, e não uma sentença. No fim do ano, as pessoas procuram barulho para esconder o vazio, mas você encontrou algo mais valioso: o silêncio que revela. A solidão que você sentiu não veio para te quebrar, veio para te despertar. Ela não te isola, te liberta. Ela não te faz menor, te faz verdadeiro. Ela não te enfraquece, te fortalece de dentro para fora. Porque, quando o barulho acaba e as luzes apagam, não existe festa, tradição, ritual ou calendário que possa esconder quem você realmente é. E, se você chegou até aqui, significa que você não tem medo de olhar. Você não fugiu do silêncio. Você não fugiu da verdade. Você não fugiu de si. A solidão não é acidente. Nunca foi. É o ponto onde a sua mente começa. É o marco do seu despertar. É o primeiro passo da sua liberdade emocional. E, se você enxergou isso, você já está à frente da maioria. Comente agora: eu não fujo mais do silêncio. E continue o despertar.